Glória a Deus. Amém. Vamos lá então, Abraão, Gênesis, capítulo 13, versículo 1. Vou ler todo ele para a gente ver já a história dele, quando ele se separa e o porquê da separação. Então, capítulo 13, versículo 1 até o 18. Bem, que diz assim: o subtítulo é Abraão volta do Egito. Subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Ló. E ia Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde ao princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que antes ali tinha feito. E Abrão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos e vacas e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes que o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte, do sul e do oriente e do ocidente. Porque toda essa terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão armou as suas tendas e veio, e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Amém. Vamos falar com o autor dessa escritura. Amém. Pai Celestial, Deus eterno, Criador dos céus e da terra, e de tudo que neles há. Neste momento, Senhor, entramos em oração em Sua presença, pedindo, Senhor, a Sua grande misericórdia, pedindo a Tua ajuda, Senhor, para que possamos entrar nessa Escritura, Senhor, receber essa Escritura, alimentar nossa alma. Ó Deus, para que possamos tomar as decisões corretas, Senhor, e seguirmos alimentados por Ti, Papai querido, essa jornada que tem se encerrado nesse plano terrenal, mas o Senhor tem tido misericórdia de nós e ainda enviado a Sua palavra. Mantenha-nos, Senhor, na Sua presença santa. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos, podem sentar-se. Amém. Vejam só, eu li Abraão, mas não é Abraão, é Abrão. Abrão volta do Egito. Vocês sabem, quando ele desce para o Egito, toda aquela história dele com a mulher, e que eles tomavam a mulher quando era bonita, e se eu fosse casada, eles matavam. Se fosse mais, todavia, aquele homem que estivesse com ela fosse irmão, passava. Porque é uma forma de se auto-justificar, eles se auto-justificavam, né, com a questão de não pegar a mulher casada, não está em adultério, certamente, mas era uma forma de maldade, era uma maldade igual. E Abraão mentiu,
E disse para Sara, ó, disse para minha irmã. E ela era, de certa forma. Mas era uma mentira. E mesmo assim, Deus interferiu e agiu por ele. Porque toda a casa do faraó, toda a sua casa foi tomada por pragas. Porque não era para ele tomar aquela mulher. E o rei foi lá então, faraó, o que é isso que tu fez? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Que diz que é a irmã? De maneira que houvera tomado por minha mulher. Agora, pois eis aqui tua mulher, toma e vai. E ainda deu coisas para Abraão. Amém? Deu ordem a seus varões, mandou cuidar e acompanhar Abraão até que ele fosse embora, ele, a mulher e tudo que ele tinha. Ali estava Ló, as fazendas e tudo mais. Agora, isso é para mostrar o tamanho de Deus, o tamanho do amor de Deus por nós. E mesmo Abraão estando errado, ele intercedeu por ele. Por quê? Porque Abraão era sincero, era fiel àquilo que ele recebeu, o pouquinho que ele recebeu. Aí está uma questão que às vezes eu digo para as pessoas, né? Principalmente que estão mais à minha volta, e também às vezes eu me envergonho dessas pessoas espiritualistas, e essas pessoas de religião africana, como eles dizem, não tem nada de africana, mas são a dedicação que eles têm. Porque eles têm uma dedicação tremenda naquilo que eles ouvem, naquilo que eles recebem. E a gente recebe tanta coisa, e a minha fidelidade é tão pouquinho, não chega nem perto da deles. E normalmente a gente os acusa, né? Condenamos eles, jogamos eles no abismo. Mas nós é que estamos falhos, porque por tudo que nós conhecemos, nós não fizemos um terço do que eles fazem com a demência, com a loucura espiritual, a tonteria espiritual. Nós não fazemos nada diante deles e eles estão completamente errados. Mas Deus, aqui está a prova que Deus é misericordioso conosco, a ponto de cuidar de nós, apesar de nós, apesar das nossas falhas, mesmo assim Ele fará com que em tudo você irá bem. Como um pastor dizia, até o que era para dar errado vai dar certo. Por quê? Porque você está na presença dele, você é fiel a ele, mesmo sendo isso que você é. Essa vergonha, essa humilhação, uma desonra, mas mesmo assim, ele é fiel, ele permanece fiel. Então, se você simplesmente entrar na Escritura, mesmo que você falhe, venha falhar, ele vai cuidar de ti, sim. Não é por você estar bem, por você fazer os rituais, fazer as coisas certinhas, como diz, ó, você tem que fazer os seus votos, você tem que dar os seus dízimos, suas ofertas, tem que ir na igreja, tem que isso, tem que aquilo outro, e pronto, Deus está obrigado contigo. Não, Deus está obrigado com a sua palavra. Somente com sua palavra. Se você estiver lá, esteja seguro, como disse o rei Josafá, lá em Crônicas 20:20. Crede no Senhor vosso Deus, e estarei seguro. Crede nos seus profetas, e sereis prosperados. Amém? Glória a Deus. Então, Abraão, acontece isso. Agora Abraão fica rico, muito rico. Gado, fazenda, prata e ouro. Abraão era um homem muito rico para aquele tempo. Mas antes ele era só mais um no meio daquele povo. Então, Deus, para poder abençoá-lo, sai da tua parentela. Sai da tua zona de conforto. Sai daí. Porque agora ele quer cuidar de você e quer mostrar. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. As pessoas vão para Deus e acham que tem que agora ser nada. Pobrezinho, coitadinho, não, você tem que se humilhar perante Ele. Ele disse, humilhai-vos, pois, debaixo
da potente mão, ou na presença dele, todo joelho se dobrará. Então te humilha na presença dele, mas lá fora você tem que ser um vencedor. Está vendo? O resultado de Deus. Agora, é relativo à questão de vencedor. O que é vencer para ti? Existe um consenso de provar que se Deus está com você, você tem que ficar bilionário, mas nem é isso que você quer. Tem gente que não quer ficar rico. O que é riqueza para ti? Tua família, teu lar, o alimento. Isso é riqueza, ter paz no coração, paz de espírito. Pronto, é o suficiente, não é? Amém? Até porque se você tivesse muito dinheiro hoje, você teria um problema. Eu costumo dizer, onde é que você ia deixar a tua BMW de 800 mil? Você ia deixar uma BMW aqui parada ali, uma BMW de 800 mil, uma Land Rover de 1 milhão, feita sob encomenda para você, personalizada, nem nesse culto, velho. Tá vendo? Então é um problema às vezes. O que eles chamam de bênção vem a ser um problema, como, por exemplo, às vezes eu ia lá na igreja, ali na Júlio de Castilho, e tinha pessoas que não se consideravam, do mesmo lugar onde eu morava, não iam lá na igreja do bairro. Ou eles iam na sede regional, ou aqui na grande catedral. Está vendo? Por quê? Não é deixar o carro deles lá na vila, na rua, arriscando as crianças, arriscar uma bicicleta, qualquer coisa. Está vendo? Então, é assim que o ser humano pensa dessa maneira. Porque isso já é um problema, porque isso já está transformando, mostrando quem é o teu Deus. Aí entra aquela escritura que diz assim, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Abraão não amava essas coisas. Ele as tinha, porque era uma promessa de Deus, mas ele não amava aquilo. Você entende? Ele não tomava aquilo como o objetivo da vida dele. Não, Abraão não saiu do meio da sua parentela para ficar rico. Ele saiu do meio da sua parentela por obediência a Deus. Está vendo? Essa é a questão, porque ele era fiel àquela mulher que não podia dar filho para ele. Ele era fiel, e Deus viu aquela fidelidade, e Deus viu que poderia fazer mais, multiplicar aquilo, até os dias de hoje. Tanto que eu li aqui, vocês viram que foi lido, tua semente, Abraão, vai ser como o pó da terra. Se alguém puder contar o pó da terra, esse vai saber o número da tua semente. Quem é que pode contar o pó da terra? Ninguém. Então a semente de Abraão não é somente o povo de Israel, não é somente o povo islâmico, os árabes, não. A semente de Abraão é espiritual. A semente de Abraão é todo aquele que crê em Deus somente. Não importa o motivo. Está vendo? Isso era Abraão. Ele cria quando tinha. Ele cria quando não tinha também. Não fazia nenhuma diferença para ele. Ele simplesmente cria em Deus. Ele confiava em Deus. Então esta é a base que Deus estabeleceu para que a semente de Abraão fosse multiplicada. Então hoje todo mundo diz, como eles disseram quando o Senhor Jesus, quando a palavra manifestada estava aqui, eles disseram, não precisa tu vir falar para nós. Nós temos o nosso pai Abraão. Aí quando eles falaram isso, Jesus, puxa, que bom então, né? Porque Abraão me viu e se alegrou. E aí eles continuaram resistindo a Jesus. Aí Jesus disse para eles, vocês têm por pai o diabo. Vocês têm por pai o diabo, que é mentiroso e homicida desde o princípio. Está vendo? Hoje não pode matar você. Não aqui no Brasil, alguns países estão matando já há muito tempo, desde os anos 80. Desde os anos 60, na verdade, como em Cuba, no Chile, do Pinochet, na Argentina, do Leopoldo Galtieri, esses homens ditadores militares,
Eles matavam as pessoas, porque eles queriam estabelecer o formato deles de religião, como Constantino. Era aquilo ali, ponto final. Como Ortega até hoje, como na Nigéria até hoje, estão matando os cristãos naturalmente, como se... Mas aqui, eles não conseguem te matar fisicamente, mas eles matam espiritualmente. Como? Hoje ainda conversamos com um irmão, eu recebi a visita de 2 irmãos muito especiais, amém, vieram de Santa Catarina e foram na minha casa, amém, glória a Deus. A Ruth até ficou meio assim, até nem falei nada para ela, se eu falasse ela ia enlouquecer. Mas quando eu disse, olha, estão chegando, ela já enlouqueceu, fez uma limpeza da casa correndo. Mas vieram para a gente conversar e eu sabia que eu tinha que receber eles, a gente precisava conversar, amém, glória a Deus. E nessa conversa, eu conversando com o irmão, eu falei, expliquei para eles, né? Como eu creio como essa escritura aqui. Como começou. Não pode mudar. Se mudar é problema. E aí ele fez uma ilustração de que assim, ó, Israel tinha várias maneiras de ser liberto, os povos, fariseus, saduceus, tinha várias maneiras. Então tinha um só para que eu me lembro assim, para redimir alguém que estava perdido para ser liberto, podia ter um parente redentor, como Ruth, Boaz. Ou para libertar alguém, tinha os 7 anos do jubileu, né? Ou os levitas. O levita poderia redimir qualquer pessoa, porque o levita era aquele povo da descendência de Arão, que faziam os rituais do templo. Então eles tinham Deus ali, então eles podiam redimir a qualquer momento, tanto que eles pegavam uma pombinha lá e redimiam o povo, né, perante Deus. Todo o tempo eles podiam fazer isso, amém. Mas havia um povo e o que eles faziam? Tinha uma cerca, e ali ficavam as pessoas que não podiam ser libertas. Então aquelas pessoas, de tempo em tempo, era tocada uma trombeta. Isso tudo é alusivo. Isso tudo é uma figura para nós. Tocava uma trombeta, e no toque daquela trombeta, quem quisesse ser liberto, tinha o direito de sair daquele cercado e então ser liberto. Mas tinham alguns que não saíam. Eles não saíam porque estava cômodo aquela vida ali. E eles não conheciam a vida da liberdade. Então eles tinham medo, né? Tinham medo da liberdade. Porque, agora, tomando esse ponto de liberdade, o homem, a raça humana, ela está presa nesse corpo. Eu te digo isso por experiência. Quando você sai, você tem uma experiência fora desse corpo, a última coisa que você quer é voltar para isso aqui. Por isso que o hino aquele do Voz da Verdade, ninguém entende o que ele está dizendo ali. Quando ele diz assim, ó, tu me tira dessa cova. É essa cova aqui. Você está morto aqui. Fadado a ir para o pó aqui. Não importa quem você seja. Quantos feitos você tenha. Não interessa, você tem que ir para o pó. Então você está preso. Mas quando a tua alma, o teu espírito sai, que você tem uma experiência, essa é a liberdade, você não quer mais voltar para esse corpo de morte. Por isso Paulo diz, quem me livrará desse corpo, dessa morte? Vocês estão achando, eles disseram, Paulo, pode falar alguma coisa? Você é romano, você tem o direito de falar, porque você tem dupla cidadania, você pode falar, você é um homem erudito. Paulo aprendeu com o homem mais inteligente que havia na época, a maior autoridade. Paulo foi aluno dele, então Paulo era um homem respeitado. Então eles disseram, Paulo, nós temos que te matar, essa é a lei do romano, mas tu pode falar alguma coisa, quem sabe o que tu falar até te liberte. E Paulo, o quê? Como é que é? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a minha fé. Vocês não sabem que o morrer para mim é ganho? Eu quero sair disso aqui há muito tempo. Está vendo? Aí está o que realmente crê nesse Deus. Então esse é um anseio da raça humana, a liberdade, porque antes, quando fomos feitos lá,
e nos tornamos alma vivente, não havia pecado. E não havendo pecado, não havia morte. O homem não foi feito para morrer. O homem vinha para cá, adorava a Deus e pronto, voltava. Tanto que todos os dias Adão se encontrava com o Senhor na virada do dia. Lembra? A Bíblia diz, na virada do dia. Mas quando o pecado entrou a morte. Ficamos presos nisso aqui. Adão não precisava trabalhar, mas essa foi a maldição. Com o suor do teu rosto, com o suor do teu rosto vai te alimentar da terra, e a terra será maldita por tua causa. O que significa? Pode ver o agricultor, o Neymar sabe, o agricultor, o agricultor, ele trabalha um pouco na terra, depois ele deixa a terra descansar, porque senão aquela terra não vai dar mais nada. Ele vai para outra terra e deixa aquela descansar um ano, um tempo, não é verdade? Por quê? Porque o homem, Deus disse que a terra seria maldita por causa do homem. Está vendo? E é. Então, o homem não precisa trabalhar. E depois que tu viver todo o tempo, tu vai morrer. Essa foi a maldição que Deus deu para o homem. Então, o anseio da humanidade é pela liberdade. Aí começaram vamos vir mais para cá, os vikings, os feudos, que eram lugares onde juntavam pessoas, como a Bretanha, porque aqui não existia, a Espanha, depois a Itália, de Roma, né, que veio vindo, a Grécia Antiga, e vieram se formando as pessoas, e faziam leis, mas nem todos concordavam com aquelas leis, então eles queriam a liberdade, veio terminar aqui na América, a última terra, os escravos querendo a liberdade, morreram, muita gente morreu por liberdade, muita gente na Europa morreu por liberdade, muita gente morreu aqui nas Américas por liberdade, desejando liberdade, porque é um anseio da humanidade, liberdade. No entanto, quando se deu a liberdade, que saíram lá da Europa, os italianos, da perseguição de Mussolini, e vieram para cá, eles vieram por causa da liberdade, mas chegando aqui tiveram que trabalhar noite e dia, se eles têm alguma coisa, porque eles trabalharam muito. Então, eles acharam o trabalho e ficaram escravos do trabalho, que é os dias de hoje. O italiano é escravo do trabalho. Ele tem uma caminhonete de 500 mil, mas ele não sai para dar um passeio a perder de vista. Não pode, porque ele tem que trabalhar. Está vendo? Foi escravo. O alemão é a mesma coisa. Ele não pode sair e ficar muito tempo longe do negócio dele, então ele enlouquece. Escravo. Então aquela liberdade saindo da Europa e vindo para cá virou uma escravidão aqui. E os africanos, o povo do sul, olha Abraão, povo do sul, eles vieram para cá como escravos e ansiaram por essa liberdade. E quando eles alcançaram a liberdade, o que virou? Uma escravidão escondida. Por quê? Na escravidão, eles tinham que ficar naquelas braceletes de aço ali, aquelas correntes, mas eles tinham que comer. Eles não tinham a comida boa para comer, mas eles podiam ir na lavoura e comer uma cana, comer um milho, né? Eles trabalhavam com aquilo. E outras coisas mais. Bem, mas quando foram livres, eles não podiam mais voltar para as fazendas onde eles estavam. E agora? O que adiantou a liberdade? Está vendo? Porque tudo era falsa liberdade. Então, eu estou mostrando para vocês o que é liberdade nos dias de hoje. A liberdade religiosa, na verdade, é uma prisão. As pessoas estão achando que estão sendo libertas quando, saí do mundo, agora eu estou na igreja, agora eu isso, agora eu estou aquilo. Irmão, você entrou numa outra escravidão. Numa outra forma, um outro formato de escravidão. Você não é livre, porque se você não fizer isso de livre, espontânea vontade, com alegria, você é escravo. Por que vão para a igreja? Porque tem que ser abençoado, porque tem que ser... Está vendo? É uma outra maneira, a mesma coisa que o italiano que veio para cá, achando que ia encontrar a liberdade. O africano que está da fazenda, pensando que ia ser livre, ficou mais escravo do que era. Piorou. Então, no sistema religioso, são mais escravos do que são.
Então lá em Israel, as cerquinhas que eles faziam, escute bem, irmão, as cerquinhas que eles faziam, a pessoa que não saía daquela cerquinha porque ficava com medo, ficava escravo para o resto da vida. E as cerquinhas hoje representam a igreja do Levi, do Neymar, do Robson, do Michael. Você está entendendo? São as cerquinhas. E as pessoas estão presas ali. Por isso que lá em Apocalipse, o Senhor Jesus, a palavra diz: sai dela, povo meu, sai daí. Sai daí, porque não tem outro jeito. Vocês vão continuar escravos. Aleluia. Não podem ser semente de Abraão, porque ele chamou Abraão: sai do meio da tua parentela. Abraão saiu e Deus o abençoou e Deus cuidou dele, independente do que ele vivesse ou fizesse. Mas hoje o povo não sai da parentela. Você tem que sair. Você tem que correr para o Senhor Jesus Cristo, independente do que te ocorra, do que te aconteça, porque aí Ele vai poder então ser grande na sua vida. Aleluia. Foi isso, isto é a semente de Abraão. Não é outra coisa, não é acreditar na Bíblia. Não. Semente de Abraão é fazer o que Abraão fez. O que Abraão fez? Saiu do meio da sua parentela quando Deus o chamou, e Deus está dizendo: sai dela, povo meu, e eles estão saindo? Não, estão bem, está confortável, já sou livre, eu estou na igreja, eu canto, eu oro por os enfermos, eu jejuo, eu isso, aquilo outro, e eu falo em línguas, e eu profetizo, e Deus me dá visão, e acontece aquilo exatamente como Deus falou, então Deus está comigo, está tudo certo. Não, Senhor. Assim pensava Ló, porque estava andando com Abraão. Mas um dia foi dito: separa. Porque Deus não chamou Ló, Deus chamou Abraão. Abraão é que trouxe Ló junto. Deus não chamou esse sistema religioso. Deus chama os seus eleitos, ide por todo o mundo, até que o último eleito ouça. Ele nunca disse para fazer organização religiosa, ele nunca disse para fazer uma igreja perfeita, onde as pessoas pudessem reunir e fosse a coisa mais maravilhosa do mundo. Ele nunca disse isso. Está vendo? Abraão apenas confia nele. Apenas confia nele. Irmão, escute bem, eu falei uma coisa aqui. Não era ainda Abraão, era Abrão. Não havia acontecido a transformação nele ainda. Ele tomou a decisão. O que é? Irmão, você tomar a decisão. Você toma a decisão. Você recebe a palavra. Você quer viver essa palavra. E a primeira coisa que você faz é receber o nome acima de todo o nome. Aleluia. O que Abraão fez quando sai de lá? E Abraão invocou ali o nome do Senhor. Gálatas. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Está vendo? Aleluia. Como é perfeita a Escritura. Irmão, não há nenhuma falha aqui. Não há nenhuma contradição. Pelo contrário, é perfeita. Amém. Aleluia. Então vocês viram? Tinha que separar. Agora, separaram, mas para separar, o que acontece? Ló, a opção foi dada para Ló. A opção foi dada para Ló, não para Abraão. Você está entendendo? Abraão, diz para ele, Abraão. Aí Abraão disse: Ló, escolhe aí, se for para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu decidir para a esquerda, eu vou para a direita. Só um pouquinho. Como assim? O que é isso? O que isso significa? Confiança total em Deus. Não importa onde eu esteja, com Ele eu serei sempre abençoado. Por isso o salmista diz: se a minha cama estiver no abismo, ali tu está. Está vendo? A palavra não se contradiz, pelo contrário, ela se completa. Amém? Então, aleluia, escolhe Ló, escolhe para onde tu quer ir, escolhe o sistema religioso, pode continuar
O que vocês querem fazer? Pode escolher. Ah, nós vamos fazer assim, 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 tranquilo, continue. Porque o Filho de Deus tem certeza que Deus está com ele. Não importa onde ele esteja, está vendo? Amém? Não importa onde ele estiver, Deus estará com ele. Então, escolhe Ló. E Ló, a visão natural da coisa, a experiência, a ciência, o conhecimento, olhou e viu que tinha água, tinha campina verdejante, pronto, tem bastante gado, tem bastante terra para o gado, tem bastante pasto, tem bastante terra para plantar, é ali que eu vou me estabelecer. O que sobrou para Abraão? O deserto. Sobrou o deserto para Abraão. O que está sobrando para você? Você está achando difícil? Você não creu nele então, como creu Abraão. Você não é semente. Você tem que ser semente de Abraão, como pó da terra, Confiar em Deus completamente, não importa qual é o teu emprego, não importa quanto você tem, não importa a situação, não importa, Deus estará contigo quando você confiar nele. Essa é a forma, não tem outra maneira. Aí o diabo vem enganando as pessoas. Não, se você fizer isso, se você fizer aquilo, e você, irmão, as coisas acontecem, porque assim, eu tenho dito, se você pegar uma moeda, uma pedra, e colocar no teu bolso, enquanto eu estiver com essa pedrinha, essa moedinha no meu bolso, não vai me faltar dinheiro. Você está determinando isso vai acontecer. Está vendo? É a mesma coisa você pegar um dinheiro lá, vender um apartamento, uma casa, foi lá e deu na igreja. Não, eu vou dar e Deus vai me abençoar. Você está determinando. Aquilo não tem nada a ver com a palavra de Deus. Não tem nada a ver com essa fé de Abraão, com semente de Abraão. Não tem nada a ver. A semente de Abraão é confiança total em Deus, independente da situação, como aqueles moços, estão vendo lá? Olha lá, ó, esquenta, não está quente o suficiente. Eu quero quando esses caras caírem lá, eles evaporam, de tão quente que tem que ficar o troço, esquenta 7 vezes mais. Estão vendo a fornalha? Então tá. Então agora, vocês viram lá os que foram abrir a fornalha para vocês morreram, né? Pois então, vou dizer uma coisa para vocês. Vou dar mais uma chance para vocês. O diabo está fazendo isso contigo. Vou te dar mais uma chance. Pode voltar atrás agora. Ó, vai tocar o instrumento, vai tocar esse, aquele outro. Quando eles tocarem, tá aí ó, a imagem do homem santo, Belsazar, a imagem de Daniel. Quando tocar, vocês vão se dobrar para essa imagem e vocês vão estar livres. E aí, o que vocês dizem? O que você diz, irmão? Você vai escolher o melhor, o mais fácil? Seu Deus não precisa de facilidade. Esse Deus, ele quer exatamente o contrário. Quanto mais difícil, da onde ele tirou a água para o povo no Egito, da onde ele tirou a água para o povo no deserto, da onde ele tirou a água? Da areia. A areia, claro, passa água pela areia, né? Ele tirou a água da areia, fez um oásis para eles tomarem água. Da onde ele tirou a água? Da rocha, do lugar mais duro que havia naquele deserto. Foi dali que ele tira a água. É assim que Deus age. Amém? Aleluia. E agora aqueles moços, estão vendo lá, os outros vão morrer tudo. E agora, o que vão fazer? Aleluia. Irmão, tem filho de Deus que precisa ouvir essa palavra. Deus é perfeito. Aleluia. E olhe só o que ele fez. O que eles disseram? Rei, eles eram semente de Abraão. Todo mundo diz que ele é semente de Abraão. Todo mundo diz que é descendência de Abraão. Todo mundo diz que tem a marca da promessa, mas quando vão agir é completamente diferente. Rei, com todo respeito. Se o nosso Deus quiser, nos livra da tua mão. Mas, se ele não fizer isso, não tem problema, rei. Só tem uma coisa. Ficaremos com a palavra onde diz: não terás outros deuses diante de mim. Amém.
Está vendo? O eleito, o Filho de Deus, permanece com a palavra. Não importa as facilidades que se apresentem. Por isso que Abraão não tinha problema em ficar com as pedras. Mas ele tinha mais gado que Ló. Os pastores dele no meio disseram: Abraão, olha lá a terra boa, como assim? Tu vai deixar o homem escolher o melhor? Nós vamos para onde? Vamos para o meio do deserto? Está doido, Abraão? Está doido? Como assim, Abraão? Ó, escolhe. No mínimo os pastores dele já viram aquela terra. Essa aqui é mesmo, é a nossa. Foram para onde? Morreram tudo, irmão. Sabia que eles morreram? Só saiu de Sodoma e Gomorra quem? Só Ló e as filhas dele. A mulher ainda virou uma estátua de sal. E cadê os pastores tudo que foram com Ló? Cadê os bichos? Cadê a riqueza de Ló? Ficou tudo lá. E Abraão? Até hoje são ricos. Até os dias de hoje são ricos. Oh, meu irmão, por favor. Aleluia. Creia nesse Deus. Amém? Então, quando Deus diz isso, farei a tua semente como pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Alguém já conseguiu contar o pó da terra? Você sabe, a lua, a circunferência da lua é bem menor do que a terra. E a circunferência da lua, toda ela é pó, é uma poeira. Então vamos imaginar que pudesse ser contado aquele pó da lua, né? Já teríamos um número. Mas só que o pó da terra é muito maior. E detalhe, no mar, que é 80% ou 70% da terra, é água, também tem pó. Quem é que vai lá contar? Não tem como. Então essa descendência de Abraão, esse como pó da terra, essa descendência é pela fé. É a fé, Hebreus 11. A fé é o firme fundamento. Uma certeza de uma coisa que se espera, algo concreto do que não se vê. Eu preciso ver para ser concreto. Firme? Não, você não está vendo. Está vendo? Para ter certeza você precisa ver. Não, você não vê. Então é necessário revelação. E essa revelação é pela palavra. É a palavra. Amém? Então veja, aleluia, eles escolheram aquela terra, a melhor, e Abraão ficou com o deserto. Mas por que Abraão fez isso? Porque ele confiava que Deus poderia, que Deus cuidaria dele, porque ele já tinha saído do meio da parentela dele pela ordem de Deus. Você está pela ordem de Deus? Você está pela ordem de Deus, então fique em paz, fique seguro. Você está seguro? Você está ouvindo a ordem de Deus? Qual é a ordem de Deus? A palavra que chegou no teu coração. Então essa palavra chegou aí e você obedeceu, então vai em paz. Deixa o deserto, deixa as pedras, deixa o deserto aquecer, deixa as pedras ficarem complicadas cada vez mais, atrapalhar o crescimento do pasto. Deixa a dificuldade vir, deixa os temporais do inimigo se levantar. O teu Deus é aquele que dá ordem ao vento. Teu Deus é aquele que diz: para tudo, dá ordem, e não há quem possa impedir o seu mandar. Está vendo? Aleluia, não há quem possa impedir. Então você confia nele, você está contado aqui como esse pó da terra, que é a semente de Abraão. Você é mais um, como diz aquele hino, um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais? Aleluia! Então você pode dizer que é semente de Abraão. Amém? Aleluia! E vejam só. E no final, o que Abraão faz? Abrão, estou falando de Abraão, mas é Abrão, ele ainda não havia sido transformado. E Abrão armou as suas tendas e veio
e habitou nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom. E o que Abraão fez no meio daqueles carvalhais? O que Abraão fez no meio daquelas pedras, aqueles pedregulhos, tudo? O que ele fez? Edificou ali um altar ao Senhor. Quando você compra uma casa, quem é que você chama primeiro? Você entra num trabalho novo, quem é que você leva primeiro contigo? Você acorda durante o dia, quem é que você chama? De quem você lembra? Está vendo? Essa é a diferença, irmão. Essa é a diferença. Está vendo? Aleluia! Porque a primeira coisa que ele fez foi edificar ali um altar ao Senhor. Oh, Deus! Estão vendo aqui, pastores? Estão vendo esse deserto, essas pedras, tudo aí? Pois é, ali tem um lugarzinho para vocês adorar o Senhor. O gado vai morrer de sede, adore o Senhor. O gado vai emagrecer porque não tem um pasto verdejante, adore o Senhor. Está vendo? Aleluia! Está difícil, complicou um pouco mais, adore o Senhor, tem o seu lugar, como aquele filme Um Quarto de Guerra, que aquela mulher ia para um quarto de guerra, o quarto de guerra dela era ali de oração, lugar de oração, ela tinha os nomes, anotava tudo ali. Aleluia! E aí a outra diz, mas a senhora sempre foi uma vencedora. Não, porque eu perdi muito, por isso que eu arrumei esse lugarzinho aqui de guerra, de batalha. Está vendo? Então tenha o seu lugar de batalha. Abraão tinha aqui, edificou ali um altar ao Senhor. Então vá você à presença de Deus. Tudo que você fizer, coloque Deus na frente. Por isso que Jesus disse, deixou bem claro, aleluia, Deus sobre todas as coisas. Deus em primeiro lugar. Deus não aceita segundo nem último. Tinha um corredor, Ayrton Senna, eu gostava de quando ele falava isso, que ele dizia, você tem que maneirar, que o carro não é tão bom, você está arriscando a sua vida, você está arriscando, perder a sua equipe, ter dificuldade. E ele dizia, para mim, o segundo lugar e o último não faz nenhuma diferença. Eu corro pelo primeiro, está vendo? E você coloca Deus aonde? Uma vez, numa outra filmagem, eu gosto de falar desses filmes, filme da fé, e um cidadão perguntou para um outro lá, ele era técnico, incentivava os meninos a ter fé. E aí o homem perguntou para ele, vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta, me fale 5 coisas importantes para você. Aí o homem falou, e último, quinta, e Deus. Aí ele disse, pois é, por isso que você não tem resultado, porque você colocou Deus em quinto lugar. Deus tem que estar em primeiro. Está vendo? Você está colocando Deus em primeiro. Esse é o teu resultado, então. Confia que Ele vai tirar a água da rocha. Ele vai te levar para a terra que mana leite e mel. Ele vai fazer isso. Você está colocando Ele em primeiro lugar. É Ele quem vai na frente. O que disse Jesus? O que disse Jesus? Deixa eu ir na frente de vocês. Ele ia no barco, ele ia bem na frente. Deixa vir o temporal, deixa vir o maremoto, deixa vir o vento forte, deixa acontecer o que quiser, se ele estiver na frente. Por isso ele diz assim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e segue após mim. Eu que vou na tua frente, sou eu que vou na tua frente, sou eu quem vou na tua frente. Está vendo? Amém? Então, se você coloca Deus na frente, pode descansar, mas hoje é charge de botar uma placa na frente ali. Hoje é charge de colocar, tipo, eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou religioso, eu. Não, mas não era para dizer, eu sou de Jesus. Não era para dizer isso. A quem você pertence? Que igreja você pertence? Eu pertenço ao Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque foi Ele que pagou o preço por mim lá na cruz do Calvário. Foi Ele, ninguém pagou o preço nenhum por mim, a não ser Ele.
então eu pertenço a Ele. Eu sou de Jesus. Amém? Glória a Deus, irmãos. Se nós quisermos chegar naquele reino eterno. Hoje nós gravamos esse hino. E a Ruth, eu gravei 2 vezes no violão e na viola, porque eu vou tentar ajeitar uma gravação que me mandaram. O porquê disso? Aquela festa já está sendo preparada. A reunião do povo eleito de Deus com os seus já está sendo preparada. As roupas, as vestes novas já estão preparadas para a gente entrar ali. Então a fusão do material com o espiritual já está acontecendo. A palavra tem que ser viva dentro de você. Você já tem que estar no reino agora. Não é amanhã. Você tem que estar no reino de Deus agora. Amém? E só para encerrar. Então eles fizeram muitas cerquinhas. E aí aquela pessoa que estava ali presa, havia o toque da trombeta. Deus mandou o que no nosso tempo? Mas nos dias da voz do 7º anjo. Isso é um sinal para o povo gentil. Quando tocar a sua trombeta, se cumprirá será revelado o segredo de Deus. Qual é o segredo de Deus? Sua palavra, que Ele se revela para quem Ele quer. Então o toque da trombeta já está soando. E eles estão fantasiando um toque de trombeta que vai chamar o nome. Paulinho. Não existe Paulinho. Esse nome quem deu foi meu pai e minha mãe. Eu sou quem? Ele. O toque é pela palavra. Senhor Jesus Cristo vai chamar o Senhor Palavra. Você é o Senhor Palavra. É esse que vai ser chamado no toque dessa trombeta que já tocou. O mensageiro já veio, voz de arcanjo, trombeta de Deus, alarido, já aconteceu. E esse mensageiro já foi embora em 65, ele parou de pregar em 19 de dezembro, se não me falha a memória. Foi a última pregação dele, foi embora. 65, o arcanjo tocou a trombeta pela última vez. Então esperando a trombeta tocar e Jesus aparecer nas nuvens. Quando Jesus aparecer nas nuvens, terminou, o eleito já foi embora. A trombeta está tocando e eles querem continuar nas cerquinhas, presos. E aí, Maico, desculpa, eu tenho que te falar isso, mas essa é a verdade. Aí aqueles que tocavam a trombeta, eles não saíam da cerquinha e decidiam ficar ali, para que eles nunca mais saíssem, era colocada uma marca neles, um brinco, uma argola. Sabia-se que aquele ali era um escravo eterno. Aquele não quis a liberdade. Ele era um escravo eterno. Agora, isso é uma simbologia. Amém? Eu não boto brinco, mas quem quer botar aqui, bota. Agora, a simbologia. Por onde vem a fé? Você está entendendo? Uma coisa é perfeita? A fé vem pelo... Viu? Aonde o diabo marca a escravidão, exatamente onde entra a liberdade. Aqueles que recebiam aquele sinal, então, podia tocar a trombeta o quanto quisesse outras vezes. Eles nunca mais, eles estavam marcados e eles nunca mais seriam libertos. Eles eram escravos eternos. E aí, meu irmão, o que você quer? A escolha é sua. A trombeta já tem tocado. Aleluia, a cerquinha. É só você querer sair, porque a trombeta é essa. Sai dela, povo meu. Cai por terra para você. E você é livre. E você é livre de verdade. E aí Paulo diz: Deus não nos chamou para sermos escravos, mas para que fôssemos livres. Ele não nos chamou para sermos escravos de novo. Ou seja, que nem o italiano saiu de lá pensando que estava sendo livre, veio para cá, ficou mais escravo. O negro aqui, o africano, saiu das fazendas pensando que estava ficando livre, ficou mais escravo, foi para as periferias, comer terra. Está vendo? O índio pensando que era livre, não entrando na sociedade. Como é que vive os índios? Você sabe, só sair aqui você vai ver. Está vendo?
Assim é a pessoa que acha que entrou em liberdade e ela entrou foi em escravidão, porque a trombeta já tocou. Sai dela, povo meu! Sai dela, povo meu! Está chamando, sai daí, entra na palavra, para que você seja semente de Abraão, como o pó da terra. Aleluia! Que Deus nos ajude e que Deus dê graça e força para que você continue na sua presença e receba a palavra, porque, irmão, isso aqui não é minha palavra, eu não sei nada disso quando eu saio de casa, nem quando eu leio aqui eu não sei. Por isso eu peço que o Espírito Santo venha falar com o seu povo, porque seria muito fácil contar a história da Bíblia. A minha intenção não é contar a história da Bíblia, a minha intenção é falar a palavra de Deus da hora, maná do dia, é um alimento que você precisa agora. Não pode ser de ontem nem para amanhã, é agora, o maná tem que te alimentar agora. Amém? Aleluia, que Deus abençoe e guarde você, que você entenda a liberdade que Deus quer te dar, a vida e vida com abundância. Agora, você entra no reino. Quem é o reino? Onde é esse reino? Está tudo preparado, né? Eu hoje me assustei, eu vinha vindo ali e eu vi o aeromóvel, quando eu estou passando assim, vem passando assim, pelo aeroporto ali, né? Exatamente, eu vi assim nas alturas umas coisas parecidas com aquilo ali que descia acima numa altura. Isso é bobagem para a cabeça, pode até ser, mas a Bíblia diz assim, ó, que Elias foi levado num carro de fogo. O que é do alto que vem incandescente pegando fogo? É uma coisa que vem do espaço, está vendo? É uma coisa que vem de cima, e agora eles estão achando, dizendo que, realmente tem extraterrestre. Agora estão, por que isso? Por que estão reconhecendo agora? Por quê? Porque eles querem que você não saiba que haverá um arrebatamento, pessoas serão tiradas daqui e ir para o reino eterno. Mas não é nesse corpo, esse corpo tem que ser transformado. Está vendo? Os anjos virão te receber, porque você é rei e sacerdote do Altíssimo. Eles vêm te receber, eles vêm receber você, fazendo uma grande festa. E você está recebendo a roupa agora. A palavra é a vestimenta. Você está recebendo a roupa agora para entrar naquela festa. Você está recebendo aquela roupa, irmão. As pessoas ouvem hino, as pessoas jejuam, as pessoas vão para a montanha, fazem oração de 3 horas, 4 horas, dias, e fazem qualquer coisa, mas nunca ouvem a palavra de Deus. Há uma resistência a essa palavra, uma resistência tão terrível. Experimente voltar para casa. Experimente. Há uma resistência à palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra é que te transforma, a palavra é que te alimenta, a palavra é que te veste. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, amém? E possa colocar essa palavra dentro de você, para que você possa caminhar na presença de Deus Altíssimo. Deus abençoe.